Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Professor Pedro Dalari, em novembro ocorrem as eleições presidenciais nos Estados Unidos. O que o senhor pode nos dizer a respeito? No dia 3 de novembro, haverá a eleição para a escolha do presidente dos Estados Unidos. Na verdade, a eleição começa até um pouco antes, porque lá se admite o voto por correspondência. A eleição para a escolha do presidente norte-americano é sempre muito importante. Trata-se daquela que ainda é a maior economia do planeta e o novo presidente, ou o presidente que for reeleito, irá comandar a maior força militar do planeta, sem falar na indiscutível influência dos Estados Unidos na comunidade internacional. A eleição deste ano se reveste, no entanto, de especial importância, justamente pelo contexto internacional. Há claramente projetos antagônicos sobre o posicionamento que os Estados Unidos devem ter no contexto das relações internacionais. Professor Pedro Dalari, o que o planeta pode esperar da disputa entre Biden e Trump? O candidato de oposição, o democrata Joe Biden, defende a retomada da posição do presidente democrata Barack Obama, que defendeu uma postura de maior engajamento dos Estados Unidos em relações multilaterais, com fortalecimento de organizações internacionais, ou seja, uma perspectiva de participação dos Estados Unidos no esforço coletivo de condução da vida internacional. Um dos exemplos disso foi o empenho de Barack Obama na participação norte-americana para o Acordo de Paris, que adotou medidas de combate ao aquecimento global. Já Donald Trump, o republicano, que é candidato à reeleição nos Estados Unidos, é possível uma reeleição, tem uma postura exatamente oposta. É adepto de um maior isolamento dos Estados Unidos e de uma condução da ação internacional dos Estados Unidos pelo exercício da dominação, da hegemonia, através de relações bilaterais ou de relações privilegiadas com alguns países. Esta divergência se revelou muito fortemente na recente escolha do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que é uma organização internacional muito relevante que realiza importantes investimentos para o desenvolvimento da América Latina e do Caribe. Por exigência, pode-se dizer assim, dos Estados Unidos, acabou sendo eleito presidente do BID um norte-americano, Maurício Claver Carone, revertendo-se uma tradição de 60 anos em que o presidente do BID sempre foi um latino-americano. Os Estados Unidos fizeram prevalecer o peso econômico, revertendo essa tradição em uma conduta que justamente opôs os democratas de Joe Biden e os republicanos de Trump. Os democratas preferiram e se posicionaram dessa maneira que o presidente permanecesse um latino-americano e foram até apoiados por parte de lideranças do partido de Trump, o Partido Republicano. Mas Trump não abriu mão da sua posição, impondo a decisão em favor da escolha pela primeira vez de um norte-americano. Foi assim uma antecipação dessas duas visões antagônicas que estarão em disputa na eleição de 3 de novembro. Trata-se, portanto, de um pleito que terá muita importância para a identificação da forma como se conduzirá o quadro de governança internacional a partir deste contexto da pandemia da Covid-19, e será muito importante acompanharmos o que ocorrerá ao longo das próximas semanas até a definição de 3 de novembro. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Pedro Dalari para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou que os salários pagos para ocupantes de cargos da alta administração pública são baixos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União, por exemplo, precisariam ser bem remunerados para se manter nas carreiras. O senhor concorda com ele? O ministro Guedes está muito equivocado quando propõe um aumento ainda maior dos salários mais altos da administração pública. O teto constitucional é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é R$39 mil. Não há dúvida de que alguns advogados ganham muito mais do que isso no mercado. E não há dúvida também de que quando você opta por ser juiz ou por ser ministro do Supremo, você passa a ter um poder que você não tem como advogado. E esse poder vale alguma coisa. Quer dizer, esse poder, de certa forma, também tem uma importância, tem um valor, e a pessoa está perdendo dinheiro sim, mas está tendo poder. É uma espécie de troca que ocorre. Agora, na verdade, o teto constitucional não é respeitado. Outro dia eu lia que o gasto médio com juiz no Brasil, a remuneração média, R$50 mil, que é bem acima do salário do ministro Supremo, que eu disse que é o teto constitucional. Na verdade, os salários mais altos da função pública, em boa parte, são assumidos pelas profissões jurídicas, juízes, procuradores e equivalentes. E isso acaba sendo um grande problema, porque não são profissões, embora honrosas, embora importantes, embora essenciais para se ter justiça, se ter honestidade, não são profissões que aumentam o PIB. O ministro, então, até do ponto de vista dele, deve estar se equivocando, porque ele deveria pensar, sobretudo, como desenvolver melhor a economia brasileira. Para o que, por sinal, a educação seria um investimento importante. Quando a gente lê os órgãos internacionais de tendência liberal, que o ministro diz ter, quando a gente lê The Economist, New York Times e o Wall Street Journal, a gente vê que todos dão muita importância à educação. O ministro Guedes sabe disso, inclusive tem negócios na área de educação. Ele deveria saber, então, que educação é um investimento muito importante e que é muito mais importante, então, você valorizar o salário dos professores da rede pública, que atendem a quase todos, a grande maioria, pelo menos, das crianças e adolescentes do Brasil na educação básica. É fundamental valorizar os salários deles e fortalecer a qualidade das escolas, fortalecer o livro didático. Isso será muito mais importante para o desenvolvimento econômico brasileiro do que aumentar ainda mais os salários de quem já ganha bastante dinheiro. Diante de um salário mínimo de cerca de R$1.000 e levando em conta que muitos brasileiros sequer recebem isso, como lidar com essas diferenças salariais? Bom, eu nem estava pensando na comparação desses salários de R$50 mil, a média do juiz brasileiro, na comparação com o salário mínimo. Mas, de fato, nós temos um descompasso gigantesco. Outro dia eu li aqui, há países da Europa em que o juiz ganha o mesmo que o teto constitucional brasileiro, que os salários mais altos são esses. É verdade, como o real foi muito desvalorizado nos últimos 2 anos, o euro está a mais de R$6, é verdade que então isso fez que esses salários estrangeiros inflassem muito. Eles estão bem acima do que foi a média dele ao longo dos últimos 10, 15 anos. Mas o fato é que o descompasso entre o salário elevado, que seja de um juiz, de um profissional qualificado no setor público na Europa, o descompasso entre esse salário e o salário mínimo é muito menor que no Brasil, muito menor. Então, enquanto no Brasil é R$1.000, nos países da Europa pode variar, em alguns é menos de €1.000, em outros é mais do que €1.000, mas lembre, €1.000 são R$6 mil. Então, uma diferença muito grande. Eu creio que o Brasil deveria se preocupar, sobretudo, em melhorar o salário dos mais pobres e, ao mesmo tempo, fazer tudo aquilo que é necessário para que as pessoas possam ganhar mais dinheiro, com mais trabalho, mais produtividade, mais tudo, ou seja, educação, saúde, transporte coletivo decente, moradia razoável, tudo que não é prioridade do atual governo. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, qual a importância da reforma administrativa proposta pela equipe econômica do governo? Acho que a reforma administrativa é um dos elementos essenciais em 2 sentidos.
A gente percebe de fato que existem privilégios no setor público, em termos salariais e outros tipos de privilégios, quando a gente compara com a iniciativa privada. Aquelas profissões, né, que existem tanto na iniciativa privada quanto no setor público, já existem vários estudos que mostram que o salário é mais elevado para o setor público, fora outros benefícios, né, que muitas vezes existem. Então, acho que a reforma administrativa de fato é muito bem-vinda para tirar certos privilégios que não fazem sentido em relação à sociedade como um todo, porque a gente está privilegiando uma classe em detrimento de outras. Então, acho que nada mais justo do que pessoas com capacitação semelhante, com cargos semelhantes, tenham remuneração semelhante e benefícios de uma forma geral semelhantes. Porque muitas vezes o benefício não é só a remuneração, né? Existem outros tipos e dentro da remuneração não é só o salário, né? Às vezes tem vários outros benefícios ali que acabam sendo adicionados no salário e no final das contas isso acaba tendo um diferencial ainda maior. Então, eu acho que é até uma questão de justiça social fazer uma reforma administrativa retirando ou reduzindo os benefícios de funcionários do setor público nas 3 esferas e também pensar no executivo, no legislativo e no judiciário. Seria importante estar pensando de uma forma geral, né? Mas a gente tem que ir tirando certos benefícios que acabam fazendo com que muita gente queira entrar no setor público. Isso até gera uma distorção, né? Tem muitas pessoas que são muito qualificadas que buscam o setor público pelos benefícios e não porque o setor público precisa dessas pessoas que são tão qualificadas, né? Alguns exemplos são pessoas que fazem mestrado, doutorado, que acabam indo trabalhar no setor público em cargos, né, que exigem no máximo ensino superior. Então acaba sendo um capital humano muito mal utilizado. Isso pode melhorar a situação fiscal e eficiência do governo? Eu acho que sim, eu acho que é um elemento importante para controlar gastos também, né? Se a gente deixa um salário mais semelhante, uma carreira mais semelhante com o que aquele cargo exige e quando tiver essa comparação com o setor privado também, ter uma equiparação mais próxima, eu acho que é um dos elementos que vai ajudar a controlar os gastos do governo. Esse é um ponto, né? E o segundo da reforma administrativa não é só uma questão de retirar certos benefícios do setor público, dos funcionários do setor público, mas, sobretudo, tentar melhorar a eficiência. Pegar o que já tem, o setor público tem pessoas muito bem capacitadas, muito qualificadas, muito bem preparadas, e conseguir utilizar melhor esse capital humano que existe lá, reduzindo a burocracia que em muitos momentos atrapalha, né? O excesso de burocracia. O Brasil é um país que tem tantas regras, tantos controles que muitas vezes não fazem sentido, e o pior é que não reduz a corrupção no país. Então a gente tem que pensar num sistema, eu acho que tem que reduzir, por um lado, os privilégios que existem, a gente sabe que existem, eles têm que ser combatidos. Eu acho que o Brasil é um país para todos e não somente para algumas classes, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar mais no social para que o país, de fato, possa ser mais justo e possa ter um desenvolvimento maior, e a gente também precisa pensar em termos de eficiência, né? Como que a gente consegue alterar as regras que existem, o excesso de burocracia, às vezes cargos desnecessários, de forma a aproveitar melhor o capital humano que a gente tem e fazer com que ele seja mais produtivo, né? Acho que boa parte do funcionalismo público, dos servidores, acabam ficando muito presos a uma burocracia excessiva, né? E isso acaba reduzindo muito a produtividade. E o argumento, né, de você ter uma burocracia um dos principais argumentos é fazer com que as coisas funcionem de forma correta, reduzindo corrupção. E isso não está acontecendo, né? Então, de fato, a gente tem um sistema que é burocrático, que não reduz a corrupção. Isso acontece não só no Brasil, mas em vários países da América Latina, e a gente tem que pensar numa reforma administrativa que ataque isso também, né? Essa questão da ineficiência que acaba não gerando resultados positivos. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, por que ainda se usa a solução de nitrato de prata 1%, o chamado método Credé, nos óleos de recém-nascidos? O método de Credé
estabelecido ainda no século XIX, utilizando então essa solução com o sal do nitrato de prata a 1%, se mostrou efetivo como bactericida para a Neisseria gonorreia, uma bactéria que causa infecção em mucosas de forma bastante agressiva, produzindo ulcerações rapidamente e, naquela época, ainda sem tratamento antibiótico. Dessa forma, ficou estabelecido que, como método preventivo para as crianças, principalmente as que nascessem de parto normal e que a mãe estivesse enfrentando uma uretrite pela Neisseria gonorreia, sairiam dessa prevenidas da infecção ocular, da contaminação da sua mucosa ocular. Caso contrário, uma infecção que chegasse aos olhos, e nesse caso, conhecida de forma geral como conjuntivite neonatal, poderia naquela época, e pode ainda hoje, produzir uma infecção rápida, agressiva, que tem o potencial de opacificar as córneas e assim determinar uma cegueira precoce, algumas vezes bilateral, dada a grande infectividade, e assim essa criança passaria a conviver por muitos e muitos anos, décadas a fio, com as sequelas dessa infecção, no caso a sequela visual, a cegueira. Sabendo que a cegueira precoce é bastante difícil de lidar, porque envolve todo o período de aquisição, aprendizado da criança e adaptação futura para as atividades laborais, a sua independência e tudo mais, foi estabelecido, e no caso do estado de São Paulo, por um decreto do governador, no ano de 1977, na época então Paulo Egídio, que todas as crianças nascidas receberiam uma gotinha desse colírio, credê ou nitrato de prata, em cada olho, e dessa forma faria a prevenção da infecção pela Neisseria gonorreia. Este método é largamente utilizado e encontra vigente em muitos países, inclusive no Brasil. Sabendo que a infecção sexualmente transmissível causada pela Neisseria gonorreia é tratável e a infecção ocular também, já não seria tempo de suspender essa medida preventiva de saúde pública? É sabido que, como medida preventiva, muitas pessoas recebem, mas poucas, na verdade, estariam sendo efetivamente beneficiadas, já que a maioria das crianças nasce de famílias em que não existe doença sexualmente transmissível, muito menos a Neisseria gonorreia no canal de parto. E algumas pessoas, algumas crianças, ainda por cima, nascem de parto cesáreo. Então, entendendo que há um custo que é pequeno, que há possibilidade de irritação ocular, a discussão se é o momento de suspender essa estratégia preventiva no âmbito da saúde pública tem sido discutida. Não, nós não estamos no momento de fazer a suspensão de maneira geral. O tratamento é barato, a conjuntivite irritativa que o colírio de credê produz é transitório e inócuo, na grande maioria dos casos, e lidar com uma doença sexualmente transmissível no âmbito de um casal que acabou de ter um nenê é uma situação clínica, médica, bastante delicada. Desde que a medida foi tornada obrigatória através desse decreto-lei, já se prevê a possibilidade das famílias optar pela não aplicação, desde que, através de um consentimento escrito, assinado, e que os médicos que, eventualmente, no futuro, venham a cuidar da criança com um certo conjuntivite neonatal, tenham que abordar também a possibilidade, entre outras, de que seja causada pela Neisseria gonorreia, porque é a mais grave, a mais devastadora e a que rapidamente leva à destruição do tecido. Nas outras crianças que têm a conjuntivite neonatal, mas passaram pelo sistema preventivo, a hipótese da Neisseria é muito rara. De forma que há a possibilidade de abrir mão desse tratamento, mas ela deve ser feita de forma tranquila, consciente e firmada em concordância pelos pais da criança. Assim, em escala populacional preventiva, o método de credê é ainda útil e necessário. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Na coluna de hoje, a professora Maiana Zates fala sobre uma doença genética conhecida como amiotrofia espinhal e a importância do teste do pezinho para o diagnóstico precoce. Na semana passada,
O Jornal da USP entrevistou o professor Wilson Marques Júnior, professor titular de Neurologia da USP Ribeirão Preto, sobre o medicamento mais caro do mundo aprovado pela Anvisa. Trata-se do Zolgema, um tratamento de terapia gênica para AME, amiotrofia espinhal, uma doença genética que afeta cerca de 1 em cada 7.000 a 10.000 nascimentos. O custo dessa terapia gênica é de cerca de 12 milhões de reais. E eu queria aproveitar o gancho para falar da importância do teste neonatal e da prevenção. Professora, qual é a causa da AME? A AME é causada pela morte dos neurônios motores, os neurônios responsáveis por nossos movimentos. E essa morte ocorre porque os afetados têm uma mutação em um gene chamado SMN1, do inglês Survival Motor Neuron, ou sobrevivência do neurônio motor. Nas formas mais graves, os bebês afetados não conseguem nem sentar sem apoio, e a sobrevida é muito curta. Existem formas infantis, onde a criança consegue andar, mas acaba restrita a uma cadeira de rodas antes da segunda década. E nas formas adultas, a perda da marcha ocorre muito mais tarde, e a sobrevida é normal. O Zolgema baseia-se na substituição do gene SMN1 defeituoso por uma cópia normal. Esse gene normal é inserido em um adenovírus associado, um vírus que é praticamente inócuo, e injetado no paciente. Mas como é que a gente explica essa variabilidade clínica, já que todos os pacientes com AME têm uma mutação no gene SMN1? Então foram anos de pesquisas até descobrir-se que temos um outro gene muito semelhante, denominado SMN2, e que produz um pouco de proteína, cerca de 10%. Então, as pessoas podem ter várias cópias desse gene SMN2, e quanto mais cópias, menos grave será o quadro clínico para pacientes que têm a mutação no gene SMN1. Mas essas pesquisas permitiram descobrir um tratamento para a AME, o que mostra a importância da pesquisa básica. A companhia farmacêutica Biogen desenvolveu um produto, o Nusinersen, que consegue aumentar a eficiência do gene SMN2 e produzir mais proteína. E esse tratamento já foi incorporado ao SUS. Embora seu custo inicial é aparentemente menor do que o Zolgema, acaba também sendo muito caro porque é um tratamento a longo prazo. E o paciente precisa receber várias doses por ano, com um custo de cerca de R$1 milhão por ano. E quando começar o tratamento? O ideal é logo ao nascimento. E pensando nisso, a doutora Vanessa Romanelli, uma aluna de pós-doutorado do nosso centro, conseguiu padronizar um teste neonatal de baixo custo e que poderia fazer parte do teste do pezinho. Entretanto, só será ético instituir esse teste se todos os bebês diagnosticados tiverem acesso ao tratamento. Seria muito cruel confirmar um diagnóstico e não oferecer um tratamento imediatamente. Mas além da importância do tratamento precoce, como prevenir o nascimento de novos afetados? A AME, assim como milhares de outras doenças genéticas, tem uma herança autossômica recessiva. Isto é, ela só ocorre se o bebê herdar 2 cópias do gene SMN1 com a mutação, uma do pai e outra da mãe. E se os dois, o casal, tiverem a mutação, o risco de ter uma criança afetada é de 25%. Acontece que o casal só sabe que são ambos heterozigotos depois do nascimento da primeira criança afetada. E o que temos defendido é que casais em idade reprodutiva possam ser testados antes de ter um primeiro filho afetado. Se pensarmos, por exemplo, no custo do Zolgema, um tratamento de um afetado permitiria a triagem de 6.000 casais em idade reprodutiva. Isso permitiria evitar o nascimento não só de crianças com AME, como de outras doenças recessivas, a maioria ainda sem tratamento. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.